Oi, boa noite, pessoal. Nós vamos aguardar alguns minutos até que algumas pessoas entrem. Enquanto isso, deixo aqui para vocês o nosso primeiro slide com algumas recomendações. Fiquem à vontade. Sejam todos muito bem-vindos à nossa apresentação. Pelo que eu estou vendo aqui no chat, nós temos pessoas aí de todo o Brasil participando. Coloquem aí no chat para nós, pessoal, de onde vocês são, para a gente saber com quais estados estamos falando. Boa noite, pessoal. Para quem está chegando agora, a gente vai aguardar alguns minutinhos para que mais algumas pessoas entrem e já vamos começar o nosso webinar. Nossa, pessoal, muito bom ver a participação aí do país inteiro aí com a gente. A gente fica muito contente, porque a gente elaborou esse webinar com muito carinho aí, para trazer informação para todos os peritos
que atuam em Proagro aí. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui conosco. Então, dado o nosso tempo de tolerância aqui, eu vou começar a nossa apresentação. Aqui no nosso primeiro slide, pessoal, eu trago para vocês algumas recomendações. Então, caso vocês tenham dúvidas aqui durante a apresentação, fiquem à vontade para mandar perguntas no nosso chat, nós estaremos respondendo, organizando elas e respondendo. Eu farei algumas pausas para que a gente possa responder. Essas dúvidas também nós vamos enviar as respostas via e-mail e no chat e no nossa comunidade do WhatsApp, então posteriormente. Caso vocês não tenham entrado na comunidade, verifiquem nos seus e-mails que as respostas serão enviadas para lá. Gostaria de pedir que vocês fiquem até o final do webinar, porque a gente vai ter algumas surpresas aqui no final para os participantes deste evento. E em caso de algum problema técnico, por favor, mandem também ali no chat, que o pessoal vai estar monitorando aqui para que a gente possa resolver ali, para que todos tenham um bom acompanhamento. Só confirmando com todos, então, o meu áudio tá bom, vocês estão me ouvindo bem, a transmissão está tranquila? Se alguém puder sinalizar, eu agradeço. Então tá, pessoal, vamos começar aqui. Então, hoje à noite a gente vai falar especificamente das mudanças do Manual de Crédito Rural para o Proagro, né? Mais especificamente o que os peritos precisam saber sobre essas mudanças. Meu nome é Ana Márcia, eu sou gerente de produto aqui na Soft Focus. Eu atuo aí em área de crédito rural há mais de 11 anos, especificamente em Proagro, eu trabalho há uns 10 anos, então a gente tem aí bastante conhecimento, né, de causa para falar sobre o tema. Eu sou certificada também em Proagro pela Febraban, e hoje eu atuo como gerente de produto aqui na Soft Focus, especificamente no Soft Focus Proagro, que é a solução aí que a maioria das instituições financeiras utiliza para a gestão de Proagro. Então, tudo que a gente desenvolve ali hoje passa por mim. Então, nós vamos falar hoje especificamente sobre as alterações frente às novas normativas. Vou trazer aqui sobre a Resolução 5.127, que foi publicada em 8 de abril de 2024, e aí ela traz ali questões sobre os limites de cobertura por riscos do zoneamento agrícola e os dados de sensoriamento remoto que devem ser entregues para o perito no momento do acionamento. Só antes de falar especificamente dessa resolução, eu quero trazer para vocês assim a clareza de por que essa resolução existe, tá? Essa resolução ela é um complemento a uma outra resolução que o Banco Central publicou também no dia 8 de abril, que é a resolução 5.125, e esta outra resolução, ela traz a possibilidade, então, da instituição financeira não exigir mais do produtor rural as notas fiscais para fazer a comprovação do orçamento deste produtor. A instituição financeira passa agora a poder fazer o cálculo de cobertura pelos grupos de risco ali do zoneamento agrícola e com base em alguns dados de sensoriamento remoto. Só que eu queria frisar aqui para vocês o seguinte: ela poderá não solicitar, mas ela poderá solicitar, tá, gente? Tenham isso em mente. Não é que a instituição financeira nunca mais vai pedir nota para o produtor, tá? Acontece que a instituição financeira, se ela olhar os dados de sensoriamento remoto ou evidências ali de que aquele produtor, ele não plantou a área de forma correta, ele infringiu regras de zoneamento agrícola, isso acende um sinal de alerta para que a instituição financeira solicite sim as notas fiscais ao produtor, tá? Então, isso ainda é uma coisa que a instituição financeira poderá vir a solicitar. Então, se alguns de vocês atuam como assistência técnica de produtores, fica aqui uma recomendação para que vocês orientem os produtores quanto a isso, tá? Que eles possam guardar essas notas e caso a instituição financeira venha solicitar, eles possam apresentar ali para que a instituição financeira utilize ali para fazer a comprovação financeira, certo? Além disso, nós vamos falar especificamente também da Instrução Normativa 492, que foi publicada no dia 24 de julho de 2024,
e ela traz ali o novo modelo do relatório de comprovação de perdas ali, que passa a ser exigido a partir de então. E aí eu trago aqui como que isso vai impactar ali no trabalho dos peritos, tá? Então, o que acontece, pessoal? A partir de agora, é obrigatório o uso de dados de sensoriamento remoto. Não é uma coisa mais opcional, sabe? A instituição faz para uma operação e não faz mais, tá? Não existe mais isso. Não sei se vocês se recordam, no modelo antigo do relatório de comprovação de perdas, até tinha um campo lá que o perito poderia coletar dados de sensoriamento remoto e inserir. Era um campo de preenchimento opcional, tá? Agora não mais, tá? Inclusive, no novo modelo, vocês vão ver que esse campo não existe mais, e os dados, eles passam a ser obrigatórios, sim. Uma vez que a instituição financeira determina quais operações ela vai aplicar sensoriamento remoto, ela é obrigada a aplicar e entregar os dados para o perito, tá? Quem fornece os dados de sensoriamento remoto é a instituição financeira, não é o perito que tem que ir atrás desses dados, tá? Mas o perito, ele tem que usar esses dados como insumo para a vistoria dele. Então, quando vocês forem a campo fazer a vistoria, vocês já vão ter mais ou menos em mente ali o quanto de área foi plantada, vocês já vão saber se alguma gleba deixou de ser plantada, algumas informações já vão estar disponíveis ali. E o objetivo que vocês vão ter em mente ali é que vocês possam confirmar se de fato aqueles dados que o sensoriamento remoto está apontando aconteceu, ou se, no caso, esses dados não vão se confirmar, tá? Mas tenha em mente que se houver uma divergência entre o que a instituição financeira mandou de dados de sensoriamento remoto para vocês e entre as informações que vocês estão inserindo em seus laudos, vocês vão precisar se pronunciar a respeito, tá? A instituição financeira vai pedir esclarecimentos. Além disso, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, tá? E o sensoriamento remoto, então, vai se aplicar a todas as operações? Não, ele não vai se aplicar a todas as operações, tá? Ele vai se aplicar a determinadas culturas. Então, o que vai acontecer? A instituição financeira vai definir para quais culturas ela vai aplicar sensoriamento remoto. E por que isso? Porque a gente sabe que nem todas as empresas que fazem sensoriamento remoto identificam e trazem dados de todas as culturas existentes, tá? O que a gente vê no mercado hoje é as instituições financeiras trabalharem com essas operações, culturas mais relevantes, aquelas que têm maior número de contratação, é mais fácil da gente trabalhar com dados sobre elas. Assim, a gente imagina que isso vai acontecer nas principais culturas, soja, milho, trigo, feijão, arroz, aveia, enfim. Tem outras que é possível de fazer sensoriamento remoto também, tá? E aí a gente provavelmente vai ampliando esse leque, mas também tem um custo para a instituição financeira fazer essa coleta de dados de sensoriamento remoto. Então, de início, a gente imagina que a tendência é que as instituições financeiras vão definir ali para quais culturas elas vão aplicar. E quando que os dados de sensoriamento remoto devem ser entregues ao perito, tá? Os dados de sensoriamento remoto, eles devem ser entregues ao perito no momento do acionamento do Proagro. Então, quando vocês recebem a notificação de acionamento, vocês já vão ter esses dados disponíveis. Ocorre que nem sempre será possível ter esses dados disponíveis. Por quê? Tem situações em que o sensoriamento remoto não vai poder ser coletado no momento do acionamento. Vamos dar um exemplo aqui. Uma cultura em que o plantio aconteceu há 15, 20 dias, já teve uma emergência ali, mas a gente ainda não tem dados de sensoriamento remoto processado. O produtor pode acionar esse Proagro, mas no momento do acionamento, talvez a gente não consiga enviar esses dados para o perito. Então, o que vai acontecer? Nessa situação, os dados de sensoriamento remoto, eles vão ser enviados ao perito num segundo momento, antes da colheita, tá? Entre a primeira vistoria e a segunda, esses dados devem ser disponibilizados, tá? Então, só cuidem isso. E aí eu trago aqui os objetivos do sensoriamento remoto, tá? Então, qual que é o objetivo do sensoriamento remoto estabelecido no regramento do Banco Central? Confirmar a emergência da área, confirmar a data de plantio, então, quando que o produtor, de fato, plantou, para saber se ele está dentro do ZARC, e, a partir do momento que eu identifico,
o período de plantio desse produtor, eu consigo identificar também qual é a faixa de risco que ele plantou, tá? Então, esse é o objetivo específico. Qualquer outro dado complementar do sensoriamento remoto é uma informação complementar, tá? Não é uma informação exigida pelo regramento. Por exemplo, confirmar qual é a cultura que está naquela área. Não é exigido pelo MCR isso, tem empresas que fazem, né? Mas não é uma exigência do MCR. Então, é um complemento de dado. A confirmação do evento climático ali, cruzando com dados de meteorológicos, é uma exigência, mas ele não é uma informação do sensoriamento remoto especificamente, tá? Isso que eu quero deixar claro aqui para vocês. Hoje, o objetivo do sensoriamento remoto, ele foca nessas 3 possibilidades aqui. Confirmar a emergência da área, confirmar a data de plantio e identificar as faixas de risco em que ocorreu o plantio ali. E aí eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês sobre o zoneamento agrícola, tá? Então, a partir de agora, a gente passa a olhar para o zoneamento agrícola de uma outra forma. Antes, a gente fazia o seguinte, a gente olhava para o zoneamento agrícola com o objetivo de identificar ali se o zoneamento agrícola, ele estava... se o plantio estava acontecendo dentro ou fora do zoneamento agrícola e vida que segue, não me interessa em qual faixa de risco, né? Quem costumava usar faixa de risco eram as seguradoras privadas, mas agora o Proagro passa a olhar para as faixas de risco também, tá? Então, todas as culturas zoneadas, a gente vai estar olhando o zoneamento agrícola, tá? Então, esse é o cuidado que a gente vai ter que ter a partir de agora. E aí, como é que isso vai impactar ali para o perito também, tá? Aqui eu trago para vocês um ponto de atenção, inclusive eu coloquei um evite interpelação nesse slide aqui, para chamar bem a atenção de vocês para esse ponto, tá, pessoal? Nas culturas temporárias, que a gente chama aquela que a gente planta ali e colhe todo ano, a gente chama de cultura temporária. Nessas culturas, a gente está validando o período de plantio com o zoneamento agrícola. E a gente vai validar plantio do sensoriamento remoto com zoneamento agrícola e vai validar o plantio que o perito informar no RCP com o zoneamento agrícola. Então, a ideia é que esses dados eles sejam convergentes, mas se houver uma divergência ali, o perito vai ter que justificar. Por que o período de plantio que ele está informando está diferente daquele apontado pelo sensoriamento remoto? O que ele evidenciou a campo lá que leva ele a afirmar essa informação, né? Na cultura perene, aí é que eu trago o alerta, tá? Na cultura perene, a gente vai estar olhando para o período de brotação, tá? Para aquelas culturas que têm período de brotação em ZARC. Por que eu coloquei esse alerta, gente? Porque no campo 28 do RCP, vocês estão acostumados a inserir período de plantio e transplantio, né? Então, às vezes, quando se tratava de um pomar, o que vocês faziam? Colocava lá o período de plantio do pomar de 10, 15 anos atrás, ou do ano passado, e passava e estava tudo certo, porque ninguém validava esse dado, ele não era usado para nada de fato, né? Era só para inserir no SICOR. Só que agora a gente vai validar. Então, se vocês preencherem uma cultura perene, informando o período de plantio de 10 anos atrás, provavelmente vocês vão estar prejudicando esse produtor rural, tá? Porque a ideia não é validar o plantio do pomar, e sim a brotação daquele pomar. Em qual faixa de risco ele vai estar para aquele município específico, tá? Então, cuidem isso. Este é um ponto de bastante atenção para os peritos, e eu acho, pela experiência que eu tenho, que poderá gerar muitas interpelações para vocês ali, se vocês não preencherem de forma adequada este campo. Um outro ponto que eu trago é sobre os limites de cobertura de risco do zoneamento agrícola. Então, né, tá, Ana, o que a gente vai fazer com esses riscos do zoneamento agrícola? Qual é o objetivo, né? É o cálculo da cobertura em si, tá, pessoal? Então, dependendo da faixa de risco que a gente identificou para o plantio do produtor, ele vai receber X% do limite de cobertura. E como é que vai funcionar isso? Só para vocês entenderem. Ele não vai receber cobertura total do orçamento dele, tá? Não é essa a ideia. Para essas operações, o Banco Central determina que ele vai receber, no máximo, 95% do valor do orçamento dele de cobertura. Ele já aplica uma redução de 5% ali para descartando a possibilidade de apresentação de notas fiscais, tá? E o que seria esse limite de cobertura, então? A gente pega o orçamento do produtor, tá?
calcula ele de forma proporcional à área enquadrada, já sofre uma redução ali, se tiver uma redução de área, se não tiver, vai manter o mesmo valor, os 95%. Se tiver receita, a gente tem que deduzir essa receita da cobertura, né? Se tiver alguma outra dedução a ser feita, também vai ser deduzido. E aí sim a gente tem o valor de cobertura desse produtor, né? O limite. E aí a gente vai olhar, tá, e ele plantou em qual risco? Do 20%? Digamos que esse limite deu 100 mil lá. Ele vai receber os 100 mil, tá? Agora, se o limite dele é 100 mil e ele plantou no risco de 30%, a cobertura dele já baixa para 75 mil. E da mesma forma acontece com o risco de 40%, a cobertura dele já reduz para 50 mil reais. Então, entendam a importância da gente identificar ali as faixas de risco do zoneamento de forma correta e bem assertiva para esse produtor. E aí eu trago mais um ponto de atenção aqui para os peritos, né? Que quando vocês forem a campo, se vocês puderem fazer a confirmação de quantidade de área plantada dentro dos decêndios de forma correta. Às vezes acontece do período de plantio ser informado dentro de um decêndio, o início, no caso, né? E o final ser informado dentro de outro decêndio, de outra faixa de risco. Então, começou no risco de 20%, terminou no risco de 30%. Isso vai afetar a cobertura do produtor, tá, pessoal? Porque a cobertura dele vai ser calculada sobre o maior risco sempre, tá? Então, só atentem nisso. Que é importante, nem sempre vai ser possível, mas que vocês consigam entender com o produtor ali quantos hectares, mais ou menos, ele plantou por decêndio, para que vocês consigam fazer essa quebra ali nas faixas de risco, quando evidenciarem que o plantio iniciou em um e terminou em outro, né? Daí vocês quebram a quantidade de área, isso vai facilitar que a instituição financeira dê uma cobertura mais assertiva para esse produtor, tá? Agora eu vou trazer para vocês o que muda dentro do Soft Focus Pro Agro, tá? Então aqui eu já vou trazer as informações do Soft Focus Pro Agro. O que eu vou trazer aqui? A gente tem ainda, por um bom período, 2 modelos de relatório de comprovação de perda, tá? Então a gente não vai trabalhar a partir de agora com um único modelo. As operações que foram contratadas até o dia 30 de junho de 2024, elas utilizam o modelo de relatório de comprovação de perdas antigas, tá? Antigo, mesmo o modelo antigo. Para as operações contratadas a partir de 1º de julho de 2024, a gente vai estar utilizando o novo modelo de relatório de comprovação de perdas, tá? Então, cuidem isso. Quando vocês estiverem acessando a tela do Soft Focus Pro Agro, vocês vão até pensar que é o mesmo modelo. Ele está igual. A gente deixou ele num padrão ali para o perito não se confundir, não ficar confuso o preenchimento. Mas não é igual. Vocês vão verificar que os cards têm nome diferente, os campos estão numerados de forma diferente, porque um está em um modelo e o outro está em outro modelo. Aí, no Soft Focus Pro Agro, eu trago como que o perito vai ficar sabendo dos dados de sensoriamento remoto. Então, pessoal, indiferente se a instituição financeira vai utilizar o sensoriamento remoto da Soft Focus ou vai utilizar o sensoriamento remoto próprio, os dados para o perito vão chegar da mesma forma, tá? Eles vão ser entregues dentro do Proagro e vai ser alertado para o perito no momento do acionamento, tá? Então, quando vocês são acionados, vocês recebem um e-mail que vocês foram acionados para fazer aquela perícia. Dentro desse e-mail vai estar informando se essa operação ela tem sensoriamento remoto e se os dados já estão disponíveis, tá? Se os dados não estiverem disponíveis, vai estar informado no e-mail e quando os dados ficarem disponíveis, o sistema vai alertá-los novamente. Vai ser enviado um novo e-mail e uma notificação ali dentro do sistema, no sininho ali, vocês vão conseguir visualizar se essa operação já está com sensoriamento remoto disponível ou não, tá? Mas na frente eu vou entrar em detalhes ali para apresentar a tela para vocês. Deixa eu só tomar uma água aqui. Eu já vou aproveitar para responder uma dúvida que surgiu ali do Francisco,
Ele pergunta o seguinte: na cultura do trigo foi contratado na regra velha, mas na perícia vai ser usada a regra nova ou a antiga? Se ele for contratado na regra velha, se ele for contratado até 30 de junho, é a regra antiga, tá? A perícia não vai ter sensoriamento remoto. Se ele for contratado dia 1º de julho, passa a ter sensoriamento remoto. Inclusive o laudo, até 30 de junho, é o modelo antigo. Se for 1º de julho, é o modelo novo. E agora eu vou trazer aqui para vocês o novo modelo do relatório de comprovação de perdas, então, tá? Que é esse que a gente tanto falou aqui no sistema. Vocês vão notar que ao acessar o sistema, o próprio sistema já vai estar alertando aqui no topo que essa operação foi contratada a partir de 1º de julho. À esquerda aqui, vocês já vão estar vendo sensoriamento remoto e a informação de disponível, tá? Quando ele está disponível, significa que o relatório já está aqui para vocês. Então, vocês vão poder só acessar o laudo aqui, clicando nesse botãozinho, o sistema vai abrir um PDF na tela ali, com todos os dados que foram coletados do sensoriamento remoto, tá? Agora, se ele não estiver disponível, vai estar cinza esse botão e ele vai dizer que está indisponível, é porque ainda não foi gerado os dados e vai ser enviado para vocês num segundo momento. Além disso, pessoal, vocês vão ver aqui que alguns campos não mudaram e outros campos passaram a existir. Então, vocês vão ver que o quadro E, ele é um quadro, um card, né? A gente chama de card, porque a gente consegue trabalhar expandindo eles aqui e aumentando, né? Esse card, ele é totalmente novo, tá? Então, aqui, ele traz as informações obtidas por sensoriamento remoto, tá? Preenchido pelo agente financeiro. O que é isso? Vocês vão ver que esses campos vocês não conseguem editar na tela de vocês. Ele só é populado com os dados que nós coletamos de sensoriamento remoto. Ele vai sair impresso no relatório de comprovação de perdas, mas quem é responsável pelo preenchimento dele é o agente financeiro, tá? Então, vocês vão notar que foi adicionado o período de plantio do sensoriamento remoto aqui dentro desse card, as demais ocorrências relevantes que a instituição queira trazer de esclarecimentos para o perito também estão nesse card. Aqui também ele vai trazer a confirmação do evento climático, então se foi possível confirmar o evento climático vai estar marcado, se não ele vai estar justificado por que não foi possível confirmar. Então esse é um quadro totalmente novo, esses campos são todos novos, tá? Não existia. Além disso, tem o card de medição diária. Vocês vão notar que nós reposicionamos esse card na tela, porque nós entendemos que o fato dele ficar mais embaixo na tela do Proagro, ele trazia algumas dificuldades para o perito ali no momento do preenchimento. Então, vocês não se davam conta, às vezes, de uma área reduzida, alguma informação que teriam que usar para o preenchimento do quadro F, que é do empreendimento, tá? Então, por isso que nós reposicionamos aqui no intuito de facilitar. E vocês vão ver que a gente já traz aqui também a área emergida de sensoriamento remoto. Qual é o objetivo? É que vocês consigam já ver no mesmo card se há uma divergência entre o que o sensoriamento remoto identificou e o que vocês identificaram, tá? Esse é o objetivo aqui. Na sequência aqui, nós vamos ter o card F aqui, que é do empreendimento atingido. Muitos campos não mudaram, mas muitos campos mudaram, tá? Ele é para preencher os dados do empreendimento em si, né? Aquele empreendimento que vocês visitaram. Vocês vão notar que no modelo novo, a cultivar da nota fiscal, aquele campo que tinha, que para mim era totalmente redundante, ele foi removido. Vocês vão notar que a duração do ciclo da cultivar foi removido e o período de semeadura do ZARC também foi removido, tá? Então, ele não está mais sendo exibido aqui. Então, só para vocês terem clareza, aqui, neste momento, o laudo que está disponível para vocês é o laudo como o Banco Central determinou, tá? Para vocês preencherem no sistema. Com o tempo, nós vamos ir inserindo algumas coisas aqui que a gente entende como necessário para o perito. Mas para que a gente pudesse desenvolver essa versão e disponibilizar para vocês, a gente conseguiu tratar apenas o básico, tá, pessoal? Porque o Banco Central, ele publicou o modelo no dia 24 de julho, ou seja, já estava começando os acionamentos de Proagro. E vocês sabem que algumas instituições, inclusive, tiveram que pedir para vocês para assegurarem a entrega do laudo, porque a gente ainda não tinha um modelo novo desenvolvido. A gente teve que desenvolver toda uma versão nova aqui, uma readequação sistêmica, tá? Então, só para vocês terem clareza.
Aqui eu trouxe novamente o Evite Interpelações, porque realmente eu fico bem preocupada com esse campo, né? Porque a gente tem a questão da brotação, então cuidem quando vocês forem preencher, que o período de plantio, transplantio e brotação tem que ser bem claro ali para que a gente possa usar e pegar o risco de forma correta, tá? E aqui eu estou apresentando a tela do Proagro para vocês com campos que ainda não estão disponíveis, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque isso deve acontecer aí nas próximas semanas, a gente implementar esse comportamento no sistema. Já está em desenvolvimento, sendo testado, assim que tiver 100%, a gente já vai subir para vocês. Mas o que eu queria trazer aqui? Qualquer divergência que vocês identifiquem entre os dados de sensoriamento remoto do quadro E e os dados de vocês do quadro F, vocês vão ter que justificar, tá? Então, se houver divergência entre as áreas, vocês têm que justificar. Então, a gente está trazendo aqui, isso aqui está sendo implementado. O sistema já vai verificar que tem divergência entre as áreas, vai obrigar que o perito justifique. Se há divergência entre período de plantio de sensoriamento remoto e período de plantio do RCP que vocês estão preenchendo, o sistema vai obrigar que vocês justifiquem. Por que a gente vai colocar isso? Para evitar que vocês entreguem o laudo sem as devidas justificativas e depois sejam interpelados, que a gente sabe que toma muito tempo de vocês e da própria instituição ali atrasa a análise de Proagro, quando a gente tem que aguardar retorno de interpelação, coisa assim, tá? Então, é mais nesse sentido, é para auxiliar vocês que consigam já entregar todos os dados na primeira entrega e não precisem estar depois retornando e respondendo. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês como que está essa tela hoje, tá? E por que a gente implementou essa questão aqui. Deixa eu ver o que mais aqui que eu trago. Aqui um outro campo que eles trouxeram é a questão do empreendimento. Ameixa, maçã, nectarina e pêssego. Então, eles querem que vocês verifiquem se para a cultura que vocês estão fazendo a perícia, no caso destas culturas, houve um enquadramento de proteção contra granizo, tá? E por que isso? Porque quando o produtor, ele enquadra uma operação de maçã, nectarina, ou pêssego, ou ameixa, com proteção contra granizo, ele recebe um desconto do Proagro. Ele paga uma alíquota mais baixa, tá? E aí, o que acontece? Ele está abrindo mão de acionar esse Proagro contra granizo. Ele não tem essa cobertura. É tipo um seguro de carro que a gente abre mão de alguma cobertura. Não quero cobertura contra terceiros, por exemplo. É mais ou menos a mesma coisa, tá? É o que acontece aqui. Só que o que eles estão pedindo aqui? Que mesmo que o produtor não tenha acionado por granizo, se vocês forem nesse pomar e verificarem que não existe a proteção, vocês têm que preencher esse campo aqui, tá? Além disso, no campo 37, eles trazem se trata de lavoura irrigada e se tem cobertura contra a seca. E aí eles trouxeram complementos. Esse campo, acho que ele já existia até no modelo antigo, mas eles trazem mais um complemento ali, que se além da seca ocorreu o esgotamento do manancial ali, que eles utilizavam para irrigação, tá? Então, isso é um ponto importante ali de vocês tomarem cuidado de preencher, porque pode ser que o agente financeiro não dê a cobertura contra a seca, porque, né, ele não teria, como ele contratou como irrigado, mas daqui a pouco ele recorre, vai para a SER, alguma informação assim, e ele teria direito. Então, me parece que já é mais ou menos isso que eles estão tentando identificar aqui, tá? Então, vocês vão notar que os demais campos, eles não mudaram, eles estão ali os mesmos campos, o que mudou é a numeração, né, mas os campos, os objetivos deles continuam os mesmos. E aí a gente vai para o laudo conclusivo. O laudo conclusivo, ele não teve mudanças significativas, tá, que a segunda parte seria, né, não teve uma mudança significativa, mas eles adicionaram um card específico aqui dentro desse segundo laudo, que é o card de retificação. O que significa isso, Ana? Que se por acaso a instituição financeira fizer alguma interpelação a vocês que necessite correção de campo, vocês vão ter que vir aqui neste card, selecionar o campo que vocês querem retificar. Se vocês clicarem aqui no sistema, vocês vão ver que está listado todos os campos do laudo. Ele vai trazer ao lado o nome do campo, e aí ele vai pedir que vocês preencham a retificação do campo.
e que vocês tragam a justificativa, tá, da retificação deste campo. Então, a partir de agora, retificações do RCP devem ser feitas aqui, tá? Vocês não devem ir lá, editar, entregar nova versão, no caso do preliminar, né? Porque isso gera um monte de transtorno ali. Me parece que é isso que eles querem, deixar documentado ali se houve alguma mudança. Isso é o que mais a gente nota, assim, que teve impacto. Uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês aqui, pessoal, vocês vão ver, estão vendo aqui que tem uma tag incompleto. Então, sempre que um dos cards estiver incompleto, ele vai estar vermelhinho. A partir do momento que vocês preencherem todos os dados exigidos naquele card, ele vai passar a ser verde e vai marcar como completo. É mais uma forma de direcionar o perito ali por todos esses milhares de campos que vocês precisam preencher ali e não se perder, né? Eu vou tomar mais uma aguinha aqui e aí a gente avança para o próximo tópico. Só um pouquinho. Deixa eu ver, eu vou responder aqui para vocês as dúvidas, tá? O Diego fez a seguinte pergunta: para a operação antes de julho, vale o risco 20%, 30% e 40%? Não. Para as operações contratadas antes do dia 1º de julho, até 30 de junho, no caso, não vale os riscos, eles não determinam que a gente utilize as faixas de risco para cálculo de cobertura. O Henrique, boa noite. Em culturas perenes, nossa região apresenta zona de risco de plantio no ZARC, não de brotação, o que vai ser levado em consideração. Henrique, até o momento, o que aconteceu é que eles se manifestaram sobre o período de brotação, tá? Então, a gente vai estar validando. Eu não sei como que o Banco Central vai tratar essas outras culturas ainda, ele não trouxe muita clareza, tá? Imagino que... Não sei, realmente não sei te responder essa pergunta. Porque a questão da brotação já foi questionada, por que eu estou trazendo isso? Porque eles trouxeram os riscos do ZARC e eles não trouxeram essa clareza, o que ia ser feito com cultura perene. Aí as instituições financeiras questionam, tá? E eles trazem os esclarecimentos. Então, eles trouxeram do período de brotação. Imagino eu que se o ZARC não for de brotação, eles não vão estar olhando para o ZARC dessas culturas, tá? Mas a gente vai precisar aguardar ali cenas dos próximos capítulos ali, as respostas do Banco Central. Mas, assim, conforme a gente for tendo clareza dessas questões, a gente vai trazendo para vocês ali nos nossos canais de comunicação, tá? Mas, por enquanto, eles não trouxeram muita clareza. Porque, às vezes, o zoneamento agrícola da tua região, ele também vai ser de implantação de pomar, não necessariamente de brotação, né? Então, tem tudo isso para a gente... Eu de implantação para custeio, não tem função, na verdade, né? A gente não usa ele para nada. Ele não é de produção. Ricardo, caso o produtor rural tenha 2 glebas, na primeira ele planta dentro do ZARC e na segunda gleba choveu e demorou para plantar, digamos, e caiu fora dos 20%. Como fica o pagamento para ele? 75% ou 100%? Então, Ricardo, essa é uma pergunta bem interessante, tá? Nessa situação, o que o Banco Central determina? Que a gente faça um cálculo de média ponderada, tá? A gente vai pegar a gleba que foi plantada dentro do 20% e ele vai receber 100% de cobertura de forma proporcional naquela gleba. A outra gleba que caiu fora, né, que ele ficaria lá com 30%, é 30% que tu usou de... Caiu fora dos 20%, ficou 30% ou 40%, a gente vai fazer o cálculo daquela segunda gleba com esse percentual específico, tá? Dependendo de qual faixa de risco ele caiu, se foi no 30%, 75%, se foi no 40%, 50%. Mas a gente faz um cálculo de média ponderada ali para dar a cobertura. Vamos lá, Olívio Faquin. Qual o grau de confiabilidade do sensoriamento remoto para aferir a data de plantio? Existe uma tolerância de quantos dias em caso que o produtor informar que plantou uma data diferente no sensoriamento remoto? Então, Olívio, sensoriamento remoto, ele nunca vai ser exato, tá? Ele é um dado estimado, a gente faz cálculo, faz cruzamento de dados e tenta chegar o mais aproximado possível, mas, de fato,
é uma coisa que é muito difícil tu afirmar ali com toda certeza, não é esse dia, não vai acontecer isso, tá? Depende da empresa, tá? No caso, por exemplo, se a gente estiver falando do sensoriamento remoto da SoftFocus, a gente está trabalhando com uma margem de tolerância de 5 dias para mais ou 5 dias para menos, tá? Então, por exemplo, ele disse que plantou no dia 10 de setembro. E aí tu chega lá e o produtor diz para ti, não, eu plantei no dia 5. É um argumento aceitável, tá? A instituição financeira poderia acatar que ele plantou ali no dia 5, né? Dia 4 de 5 de setembro, 6 de setembro, tá? Muito mais que isso não, tá? Porque a gente faz uso, o índice de NDVI ali, ele é bem próximo, tá? Então a gente trabalha com essa tolerância ali. Agora, se a gente está falando ali do produtor te dizer que plantou um mês antes, aí realmente é quase impossível de acontecer, tá? Então, é uma divergência bem grande. Agora, outras empresas de sensoriamento remoto, eu não posso te afirmar qual é a margem de erro deles, tá? Estou falando aqui pelo que a gente fornece aqui na SoftFocus. O Adenir Goim. Vou esperar eu só colocar a pergunta na tela. É possível adicionar lá no topo, além da opção laudo preliminar e laudo conclusivo, laudo de agravamento? Fica como um insight para nós, Adenir, para que a gente possa avaliar essa possibilidade sim, tá? A gente nunca separou o laudo de agravamento, porque a gente trabalha sempre com a possibilidade de primeiro e segundo laudo, né? Normalmente, o correto seria o agravamento acontecer entre o acionamento e a última vistoria, né? Porque a tendência é que vocês façam a vistoria o mais próximo possível do início da colheita. Acontece que, às vezes, o agravamento acontece ali durante o período de colheita, né? Este eu acho que é um dos poucos casos que a gente vê que aconteceria um terceiro laudo, né? Mas é um insight interessante aqui que a gente vai tomar nota para trazer como possível melhoria para o Proagro. Valdeir Santos. Qual percentual de diferença na medição da área é aceitável? Valdeir, hoje não existe assim, um percentual de tolerância, tá? Antes, o Banco Central aceitava até 2% de divergência. Hoje a gente está trabalhando com dados exatos. Por quê? Porque é o Banco Central que faz essa validação. Hoje, se a gente enviar um KML de vocês para o Sicor e ele tiver uma divergência, o próprio Banco Central já vai rejeitar, vai dizer, não, ele contratou X e tu está me mandando um KML de Y. Eles implementaram essas validações no início deste ano, tá? Lá por janeiro, fevereiro. Então, foi uma coisa assim que travou muitas operações ali quando vocês iam entregar por isso, porque o próprio Banco Central implementou algumas validações. E hoje, o que a gente fazia ali? Quando vocês entregavam a medição, a gente fazia o cálculo da área convergente para fazer o cálculo de cobertura do produtor. Hoje, não somos mais nós que fazemos isso. Hoje, quem faz é o próprio Banco Central. Então, quando a gente manda o teu relatório de comprovação de perdas lá para o Banco Central e a gente manda a área que tu mediu, o Banco Central já nos devolve qual é a área convergente. E às vezes dá uma pequena diferença entre o que a gente está calculando e o que eles estão calculando, porque eles têm uma espécie de arredondamento diferente. A gente está trabalhando ali para deixar o mais próximo possível, mas às vezes acontece essa divergência. Então, quem determina isso hoje é o Banco Central, tá? A gente não trabalha com uma divergência aceitável. O ideal é que seja o mais exato possível ali, o mais próximo possível da área do produtor. Mas eu vou trazer um slide ali depois para vocês no final sobre essa questão de medição diária. Fica com o teu pontinho de interrogação ali, que eu acho que é bem pertinente a tua pergunta, e a gente volta nesse tema aqui, tá? Que eu vou trazer sobre essa questão de convergência diária. Vou trazer aqui a pergunta da Andréia Piscinino. No caso do plantio em 2 riscos, você falou que vai ser considerado o maior. Porém, se for descrito a quantidade de hectares em cada risco, será pago pela quantidade que o perito informar ou sempre o maior? Não. É isso que eu trouxe para vocês ali, Andréia. O ideal é que vocês consigam informar a quantidade de área que ele plantou em cada risco. Nem sempre vocês vão conseguir esse dado, mas se o produtor ele trouxer esse dado para vocês, é importante que vocês quebrem. Tantas hectares no período de plantio tal, tantas hectares no outro período de plantio,
e a gente vai estar fazendo o cálculo de forma separada. Tantas hectares vai cair no risco de 20%, tantas hectares no risco 30%, tantas hectares no risco 40%. A Tamara Guedes. Se formos em uma área e tiver muitas evidências no aplicativo, só permite enviar 3 fotos. Como inserir as demais? Então, Tamara, a gente está trabalhando ali com melhoria no aplicativo, que deve estar vindo aí em seguida, provavelmente até o final do ano, em que vocês vão poder enviar quantas fotos vocês quiserem, tá? Então, já estou dando um spoiler aqui para vocês. Se o pessoal do mobile estiver olhando ali, já vai dizer, a Ana já está entregando o doce, mas essa vai ser a ideia, tá? Que vocês possam entregar. Hoje, vocês podem enviar as fotos para a IF de outra forma, e aí vão anexar nos documentos. Aliás, vocês podem anexar lá dentro dos documentos as fotos, né? Vocês só não conseguem mandar via app, mas vocês podem anexar lá dentro dos documentos e vai ficar mais de 3 fotos. Só que no RCP, vocês vão conseguir selecionar só 3, porque a regra do Banco Central determina 3 fotos por vistoria, tá? Então, aqui no RCP, a gente está cumprindo o que determina o Banco Central. Mas lá na web, vocês podem anexar mais fotos. Elas só vão ficar documentadas dentro da operação. Mas aí, como eu trouxe já o spoiler, o novo app vai permitir que vocês já façam pelo próprio app mais fotos, tá? Mas igual, no RCP vai continuar conseguindo selecionar só 3. As outras vão ficar armazenadas nos documentos da operação, tá? Leandro Silva de Matos. O produtor plantou a soja 20 dias após chuva forte de granizo, rendeu perda total, mas ainda não tem o sensoriamento remoto, mas tem o prazo para realizar o laudo. O que faz? Você faz o laudo, tá? O que vai acontecer, Leandro? A gente tem essa incógnita, tá? Até uma pergunta, assim, que eu vi que o Banco Central não esclareceu para as instituições financeiras. Eles dizem o seguinte, vocês têm que enviar os dados no momento do acionamento. Se vocês não tiverem os dados no momento do acionamento, vocês vão enviar em momento posterior, tá? Só que se for uma situação de perda total, você não vai poder ficar esperando, você tem prazo para fazer essa vistoria, então você vai cumprir o seu prazo, tá? Então não vai ter dados de sensoriamento remoto de apoio nesta situação, neste primeiro momento, tá? Eu não vejo, assim, uma possibilidade de você aguardar, tá? Então faça a sua vistoria, colete o que você tiver de dados a campo, e vamos ver o que o Banco Central instrui aí nos próximos capítulos do sensoriamento remoto. Depois eu vou retomar aqui com mais perguntas, pessoal, mas eu vou apresentar um pouco mais aqui dos slides e a gente retoma. Lembra que eu falei para vocês lá da tela, como aqui a tela que eu estava apresentando não é a tela que está no sistema hoje, então eu trouxe aqui um comparativo só para vocês entenderem, tá? Hoje, se vocês precisarem validar, vocês têm dados de área, dados de plantio, diferentes do que aquilo que vocês vão preencher no laudo, o sistema ele não realiza nenhuma validação, tá? Como eu falei para vocês, a gente desenvolveu ali a toque de caixa para colocar no ar e permitir que vocês possam fazer as perícias e entregar o laudo, tá? Então, o que o Banco Central ele instruiu? Sempre que tiver uma diferença entre o quadro E e o quadro F, vocês vão ter que preencher no campo 33. Só que é um monte de informação que iria no campo 33. Eu não tenho como validar os campos e obrigar vocês a preencherem no campo 33, sempre no campo 33, entende? Porque a partir do momento que vocês colocarem os dados da primeira validação, na segunda o sistema já não exigiria mais, entendeu? Então, o que a gente fez? A gente criou aquela possibilidade. Cada divergência vocês já vão se manifestar e depois, na hora da impressão, ele vai sair no campo 33, como determina o Banco Central, tá? Mas, como eu falei, ainda não está no sistema, então, enquanto vocês estiverem preenchendo o relatório agora, vocês têm que tomar esse cuidado. Olhar os dados de sensoriamento remoto, olhar o quadro do empreendimento e verificar lá se vocês se manifestaram sobre todas as divergências no campo 33, tá? E aí eu volto lá na pergunta, agora eu não vou me lembrar qual era o nome da pessoa que fez a pergunta sobre a área lá, mas aqui sobre a área convergente. Por que eu trouxe isso aqui, o que é a área comprovada, tá, gente? Porque a gente tem identificado aqui nas entregas de laudos e até nos relatos das instituições financeiras
muita discrepância nos dados. Tá? Então, o que o Banco Central entende como área comprovada pelo produtor? Não é a área medida pelo perito, tá, pessoal? A área comprovada pelo produtor é a área convergente com a área contratada. Então, vocês vão medir lá 10 hectares, e dessas 10 hectares, 5 hectares estão convergentes com a área contratada, significa que a área comprovada desse produtor é 5 hectares. As outras hectares, o Banco Central não quer nem saber. Por que o perito coleta? Porque a própria instituição financeira armazena esse dado como resguardo, porque, de certa forma, isso é uma certa fiscalização também deste produtor. Ele plantou ou ele pegou o recurso para construir uma casa? Mais ou menos seria isso, tá? Mas a área convergente e comprovada é só o que converge com a contratação da operação, tá? Então, o que vai acontecer agora? É por isso que a gente reposicionou o quadro de medição diária ali no Proagro, tá? Sempre que vocês inserirem o KML de vocês, o sistema já vai calcular e vai dizer qual é a área convergente, e essa área convergente vai alimentar o campo 27, no caso do RCP antigo, o campo 26, tá? Ana, mas se eu quiser adicionar mais áreas, quebrar, vocês vão poder fazer isso ainda, o sistema vai permitir igual, só que ele vai fazer uma validação, ele vai somar todos os campos de áreas informadas nesse empreendimento e vai alertar vocês. Sempre que ultrapassar a área convergente, ele vai dizer, ó, tem mais área aqui, vocês precisam ajustar. Então, sempre vocês vão se manifestar sobre a área convergente, como comprovada. Além disso, fiquem atentos, a receita também tem que ser estimada para a área convergente, que é a área que a gente vai considerar, tá? Deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui. Vou falar aqui para vocês sobre o nosso relatório de sensoriamento remoto. Então, aqui eu trouxe para vocês, algumas instituições financeiras vão estar usando o relatório de sensoriamento remoto da SoftFocus, tá, pessoal? Então, eles vão estar usando o nosso sistema de sensoriamento remoto para coletar os dados. Tem instituição financeira que não vai estar utilizando, que operacionaliza com o SoftFocus Proagro, mas vai estar utilizando outra ferramenta. E esse dado vai estar disponível para vocês no mesmo lugar. Só que vocês vão notar que quando vocês imprimirem, o relatório é diferente, os dados são diferentes. Tá? O que tem no nosso relatório aqui que eu gostaria de chamar a atenção? O nosso relatório, ele entrega os dados por gleba, tá? E a gente vai também trazer lá no relatório de sensoriamento remoto os dados, em que a gente confirma os dados do evento causador das perdas ali, tá? Então, aqui trazendo, primeira página desse relatório, ele vai trazer os dados da operação ali, do enquadramento da operação mesmo, aquilo que a gente trouxe lá do Banco Central no momento em que foi acionado esse Proagro, tá? Na sequência, vocês vão ver que tem a imagem ali de todas as glebas, então é uma imagem do Google com as glebas sobrepostas ali, tá? Nessa operação aqui, vocês estão vendo que tem 4 glebas, tá? Na sequência, a gente tem aqui a metodologia, o satélite utilizado, né? Formas de processamento, como que é calculado, qual o sensor. Então, são dados técnicos aqui, que podem esclarecer alguns pontos de dúvidas, inclusive. E aí, na sequência, a gente traz os dados por gleba. Então, por exemplo, essa operação tem 4 glebas. Eu vou trazer os dados de cada uma dessas glebas, tá? Então, a gente está vendo aqui, ó, que a cultura detectada foi o trigo, a área da gleba era 9,41 hectares e a gente conseguiu identificar a emergência das 9,41 hectares. Se a gente estiver mais próximo do final dessa operação ali, próximo da colheita, talvez a gente já tenha dados de produtividade estimada, mas provavelmente na maioria dos casos não vai ter, né? Porque dependendo da época. Essa assertividade aqui de 78%, a gente está falando da assertividade da cultura identificada, tá? Então, sempre que a gente identifica a cultura, para as culturas que a gente identifica, são só 5, tá? Ele vai trazer assertividade. Pode acontecer de não ter a cultura detectada aqui, não significa que não foi identificado a cultura, ou que ele trocou a cultura, alguma coisa assim. Pode ser que a cultura em si, que a gente está realizando sensoriamento remoto, não tenha identificação automática, tá? A gente trabalha ali com inteligência artificial e tal, e a gente treinou o algoritmo para identificar algumas culturas, que é soja, milho, trigo, feijão e aveia.
Fora essas, nenhuma a gente vai identificar a cultura em si. A gente vai trazer dados de plantio, tudo, mas não vai trazer se a cultura foi informada ou não. Além disso, a gente traz aqui a estimativa de plantio e a detecção de emergência. Então, o que a gente faz? A gente coleta as imagens, quando a gente detecta a emergência da lavoura, a gente calcula o NDVI, e a partir do NDVI identificado naquela primeira imagem coletada, a gente faz a estimativa retroativa ali para determinar o plantio. Então, de acordo com o índice que a gente encontra ali de NDVI, a gente consegue saber mais ou menos quando que o produtor efetuou o plantio, dentro daquela margem de erro que eu já mencionei para vocês, tipo, mais 5 ou menos 5 dias. A gente vai trazer aqui também a tábua de risco em que aconteceu o plantio, tá? Então, ele vai trazer aqui estimativa inicial de plantio e quando que o plantio ocorreu. Aqui, nesse caso, ele está trazendo que o plantio aconteceu dentro do decêndio ali dos 30%, tá? Então, ele já vai trazer no relatório. Na sequência, a gente tem de novo aqui só a gleba recortada, para você ter uma visão da gleba, mas os dados de sensoriamento remoto, eles vão estar nessas imagenzinhas pequenas aqui, tá? Então, a gente tem aqui uma coleta de dado de solo exposto, uma coleta de dado de período de plantio, emergência e desenvolvimento vegetativo. Notem que, quando vocês olharem para a imagem e ela tiver mais marrom, é solo exposto, tá? Quando ela tiver mais amarelada, a gente tem uma detecção de emergência ali. E aí, a gente tem essa legendinha aqui embaixo que pode auxiliar vocês, tá? Então, ela vai do marrom até o verde escuro. Marrom, solo exposto. Amarelo, vegetação escassa. O verde claro, a vegetação moderada. E a escuro mesmo, vegetação mais densa, tá? Além disso, a gente vai trazer os dados do evento climático. Aqui, nesse caso, a gente confirmou o evento geado no período X, e aqui a gente traz um calendário com ocorrências desses eventos, né? Sempre que aconteceu algum evento e a gente conseguiu capturar dado. Também trazemos a legenda ali do que significa cada sinalzinho desses aqui dentro do quadrante da datinha ali, tá? Na sequência, a gente faz todas as validações dessa gleba com os dados da operação contratada e os dados do sensoriamento remoto. E aqui a gente diz se está tudo ok ou se tem alguma irregularidade, tá? Isso aqui é só uma validação ali, tipo uma espécie de fechamento dos dados. E vocês vão ver isso para todas as glebas. Então, aqui vocês vão notar que a gente consegue, sim, evidenciar o plantio dentro de uma faixa de risco. Por gleba, no caso, tá? Então, esse aqui é o relatório que vai ser entregue para vocês. E aí, pessoal, eu gostaria de trazer aqui para vocês um convite, tá? Que a SoftFocus está disponibilizando aqui um curso completo para peritos, em que a gente vai trabalhar de forma mais aprofundada em todos esses pontos aqui. Este webinar a gente traz aqui, e aí, pelas perguntas de vocês, a gente já evidencia ali muitos pontos de dúvidas que vocês tenham sobre esses temas, né? Como que faz e como que a gente gerencia isso. Então, esse curso aqui, a ideia é isso, é trazer esse aprofundamento do perito ali sobre as normas do crédito rural, a atuação pericial, como que é feita as regras como que é as regras de modalidade de proagro tradicional e proagro mais, enquadramento de culturas e valores, prazos e procedimentos dos acionamentos, da realização das vistorias, como que é calculada uma custa pericial, para vocês entenderem, né? A atuação pericial, qual a qualificação que o perito precisa ter, técnicas de coleta de análise, orientação específicas do Banco Central, e a gente vai passar por cada campo do relatório de comprovação de perdas, fazendo uma tradução, né, do que a norma diz, porque ele é bem técnico. A gente vai trazer esse módulo de sensoriamento remoto ali, bem aprofundado também, com análise, interpretação de dados de NDVI, confirmação de evento climático. Vamos falar de zoneamento agrícola também, de forma mais aprofundada. Espero que até lá o Banco Central nos esclareça ali os pontos de dúvida que o pessoal trouxe. E vamos trazer também os aspectos legais e fiscalizações que o perito sofre, que eu imagino que a maioria de vocês nem saibam, tá? Então, vocês são fiscalizados de forma paralela por algumas instituições reguladoras. Parece que agora o MAPA passa a fazer a fiscalização de vocês. E vamos falar também ali sobre o cadastro no SINEC, que as instituições são obrigadas a cadastrar para que vocês possam operacionalizar a Proagro. Então, esse curso, assim, ele vai ser bem completo. Nós vamos disponibilizar esse curso no Hotmart, 100% online, tá? E ao final dele vai ter a certificação da SoftFocus. O valor desse curso vai ser R$ 698,
mas se alguém quiser se inscrever agora, utilizando o nosso cupom PROAGRO 2024, a gente vai estar dando desconto de 50% aí, que vai ficar válido por 7 dias aí para quem está participando deste webinar, tá? Então, fiquem atentos ali. Um outro ponto que eu trago para vocês, e gostaria de fazer um convite a vocês, para vocês olharem, é a nossa plataforma Assist, que ela foi desenvolvida especificamente para assistência técnica, gestão, né, da assistência técnica. E ela tem várias funcionalidades legais ali para o técnico, né, para fazer a gestão do cliente. Então, vocês podem fazer a gestão financeira dos clientes de vocês, vocês podem fazer a gestão do perfil do produtor, né, os dados pessoais, dados da propriedade do produtor, a receita efetiva e prevista da área, despesas, as máquinas e benfeitorias, semoventes, registros financeiros, históricos. A parte de documentação eu acho bem legal, que vocês podem cadastrar certidões dos clientes de vocês, e o sistema ele pode ir alertando vocês dos possíveis vencimentos, para que vocês possam já acionar esse cliente e pedir que ele providencie as certidões de forma antecipada ali, e vocês conseguem gerar o projeto dentro dele, tá, pessoal? A gente já tem modelo de algumas instituições ali dentro, que vocês podem gerar pelo modelo delas, que algumas instituições têm modelo específico, e tem um modelo padrão SoftFocus, que a gente já tem técnicos aí que utilizam e operacionalizam com algumas instituições financeiras, tá? O mais legal desse sistema é que ele faz as validações de pré-contratação, tá? Que elas são disponíveis. O aplicativo em si, ele está sendo disponibilizado de forma gratuita, vocês podem acessar lá e utilizar e ver se atende às necessidades de vocês. As validações de pré-contratação, elas são cobradas, tá? Então, vocês podem fazer validação tanto do produtor, CPF do produtor, a área do produtor, a área do CAR do produtor, a área de CIGEF desse produtor, tá? Nós vamos estar dando de presente, de brinde aqui para vocês que estão participando do evento, 2 validações completas, tá? Vocês não precisam fazer um projeto ali para realizar essas validações, vocês podem ir lá inserir o CPF do produtor de vocês, inserir KML da área dele, inserir o CAR dele, e o próprio sistema já vai rodar as validações e apresentar a lista de todas elas. É bem legal porque não corre o risco de vocês fazerem todo um projeto para o cliente, e depois que chega lá na instituição financeira, esse projeto é vetado por causa de algum embargo, alguma situação assim. A gente tem relato ali de alguns assistentes técnicos que têm essa dificuldade. Eu vou dar mais uma olhadinha aqui nas dúvidas, ver se vocês têm mais alguma pergunta. O Olívio Faquin, no caso dos citros, o que é considerado o período de brotação? Seria a floração? Boa pergunta. A gente pode te responder isso posteriormente, tá, Olívio? Eu vou tentar identificar. Acredito que seja, tá? Mas eu vou tentar trazer com mais clareza esse ponto, que ele é mais técnico, tá? O Alisson Tamioso, com relação ao agravamento, após fazer a vistoria e liberar a lavoura, e o produtor acionou o agravamento junto ao banco cooperativo, tem que preencher no campo de retificação? Eu acredito que não, tá? Eu acredito que venha a ser um laudo complementar que tu vai ter que fazer ali. Nesse novo modelo, eu não entendi ainda como que o Banco Central pretende operacionalizar isso, tá? Mas também não impede que você faça a retificação do campo e coloque lá, devido ao agravamento de perdas, também pode ser feito. Sensoriamento remoto considera a data de plantio ou de emergência? O sensoriamento remoto, ele detecta a emergência e calcula a data de plantio, tá? Ele não vai... como é que eu vou te dizer, considerar a data de plantio ou de emergência. Ele usa um dado para calcular o outro, tá? O Marcos Oficial, se não for possível comprovar que houve o efetivo plantio por meio da tecnologia de sensoriamento remoto, o que preencher no RCP? Você vai usar o dado que você conseguir verificar a campo, né? Que você vai conseguir fazer a vistoria, verificar se esse produtor, ele de fato plantou a área ou não, tá? Pode até acontecer de vocês terem um relatório de alguma empresa que diga que não houve o plantio da área, e chega lá, vocês vão dizer, não, mas houve o plantio, tá aqui as fotos, tá aqui a medição de área, pode acontecer. Só tenham cuidado com isso, pessoal, como eu mencionei. Vocês estarão sendo fiscalizados bem de perto pelo MDA, tá? Então, esse dado, ele tem que ser com cuidado, ele não tirar fotos de outra área ou coisa assim,
para comprovar uma área que não foi plantada, tá? Mas se você chegar lá e o produtor plantou a área, mesmo que o sensoriamento remoto diga que não, você vai informar no seu laudo e vai se posicionar com a instituição financeira, esclarecendo, tá? Olha, pelo sensoriamento remoto não tenho dado aqui, mas... E aí a instituição financeira vai ter que se ver com a empresa que está realizando o sensoriamento remoto e esclarecer isso de forma mais aprofundada tecnicamente, tá? Só que tem umas áreas que as plantas daninhas não foram bem controladas e o sensoriamento remoto entende que a área já está plantada? Depende, né? Aí depende muito do tamanho dessa erva daninha. Mas, teoricamente, não, tá? O que a gente faz quando a gente começa a buscar os dados de sensoriamento remoto? A gente começa a buscar de forma retroativa ao início da operação e identificar o solo exposto, tá? A partir do solo exposto, a gente vai trazer ali quando que está tendo emergência ou não. Se a gente não identificou o solo exposto, provavelmente essa área não foi limpa ainda, né? Então... o Luanders tem essa tolerância do sensoriamento remoto implica diretamente no grau de risco. No caso, o produtor plantar no final do risco 20, início do 30, como fica a cobertura daí? Se ele plantar no final do risco 20, início do 30, ele vai ter a cobertura de 30 no risco 30%, tá? Agora, se no sensoriamento remoto você conseguir evidenciar ali, o sensoriamento remoto está apontando o risco 30, que seria o final, né? Mas eu consigo, eu olhando aqui, dá para afirmar que ele poderia ter plantado ali antes, caía tudo no risco 20. A gente pode aceitar o teu argumento, tá, Wander? A instituição poderá aceitar, não quer dizer que ela vá. Aí fica muito em cargo da instituição financeira, como que ela vai fazer a análise desses dados, tá? Lugares do Sul, o balanço hídrico é fornecido no sistema ou não é obrigatório? Não, o balanço hídrico não é obrigatório, tá? New Time. Só que tem áreas que com 100 pontos é possível desenhar de forma correta o KML. Eu acho que eu não entendi, eu acho que não seria uma pergunta, talvez uma afirmação aqui. Giane, tem que ter uma ferramenta, uma espécie de retificação que possibilite registrar agravamento de perdas após o início da colheita. Isso aconteceu muito no Rio Grande do Sul na chuva de maio. Sim, Giane, a gente até fez algumas melhorias no Proagro ali, mas a gente sabe que ainda precisa de mais melhorias para conseguir atender essa questão do agravamento. O agravamento, de fato, ele começou a ser mais evidente com essa situação aqui do Rio Grande do Sul. Ismael Henrique. Mas como o sistema não permite tolerância diária, se os mapas têm um erro de até 7%, e além de deslocamento da imagem que pode ser visto em cada atualização dessa? Então, Ismael, essa é uma pergunta que a gente pode fazer ao Banco Central, tá? De fato, a tolerância hoje ela não é admitida porque eles trabalham. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a redução de área. Ele vai pegar o teu mapa, vai sobrepor com a área e ele vai recortar. É a área convergente e ponto, tá? Se tiver um pouquinho fora ali, não tem tolerância nenhuma. É o Banco Central que determina isso, tá? Não é o sistema Proagro. Sidney Lima Campo. Campo 57 do RCP justificava liberar mais caracteres para justificar, principalmente quando ocorre agravamento. Você fica limitado a justificar. Vamos dar uma olhada nesse campo. Qual é o próximo ali, Carol? No campo 57, limita 510 caracteres. É ponto a ser melhorado. O comentário fica limitado a poucas palavras, principalmente quando é mais de um sinistro informado. Vamos dar uma analisada nesse ponto, Gustavo. Deixa eu ver qual é a outra que teria ali. Tem muito mais perguntas ali para baixo, meninas. César, Ana, fala alguma coisa sobre a cobrança do georreferenciamento nas propriedades rurais. Qual a data limite vai cobrar isso do produtor? Sobre a cobrança do georreferenciamento. Não sei se eu entendi a tua pergunta, César. Eu acho que eu não entendi.
Fala alguma coisa sobre a cobrança do georreferenciamento nas propriedades rurais. Eu acho que eu não entendi, César, se tu quiser reenviar a tua pergunta ali no chat, reformular. Quando a instituição financeira envia apenas uma gleba diária a ser vistoriada, como proceder? É que tu tá falando, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta, Anne. Tu tá falando da comparação entre a área que a instituição financeira te mandou e os dados de sensoriamento remoto. Os dados de sensoriamento remoto, eles vão ser coletados de acordo com o desenho do mapa do produtor rural, que é a mesma coisa que a instituição financeira vai te mandar, tá? Então, se ela te enviar uma gleba, no sensoriamento remoto vai ter o dado de uma gleba. Se ela te mandar 5 glebas, no sensoriamento remoto vai ter o dado de 5 glebas. Não sei se era essa a tua dúvida, tá? Mas a gente sempre vai usar o arquivo de coordenadas que foi enviado na contratação da operação. Pessoal, eu vou dar mais uma revisada aqui nas dúvidas de vocês. Aqueles que eu não consegui responder aqui, a gente vai estar enviando ali no WhatsApp e no e-mail também, esclarecendo esses pontos. Mas eu acredito que, por enquanto, a gente encerraria aqui, né, o webinar. A gente já passou aqui 11 minutos, já tomou bastante tempo de vocês. Fica aqui os 2 links aqui para vocês acessarem, caso vocês tenham interesse no curso ali e conseguir o bônus de 50% de desconto. E, além disso, as 2 validações ali que a gente está dando, que são completas, tá? Vocês podem validar o CPF, os dados de CAR, os dados de área do produtor rural. E aí vocês podem acessar pelos 2 QR Codes que estão aqui disponíveis, tá, pessoal? Agradecer a participação de todos, a gente ficou muito feliz com todo esse público que veio aqui tirar dúvidas conosco. E tudo que vocês trouxeram também de considerações ali a respeito do Proagro, também a gente vai estar levando em consideração para trazer mais melhorias para vocês. Muito obrigada e uma boa noite a todos.